Você já sentiu que o céu está em silêncio? Que suas orações batem no teto e voltam vazias, enquanto a pessoa que te feriu, a que agiu com soberba e frieza, segue prosperando como se a lei da semeadura não existisse para ela? Eu sei o que é esperar pela justiça. Eu sei o que é carregar o peso da provação e ver o opressor livre, leve, dominado pelo orgulho que o impede de reconhecer o mal que causou. Mas hoje, eu vim quebrar esse silêncio. Eu vim entregar a você a chave profética que abre a porta do entendimento. O que vou te revelar neste momento não é apenas um conforto, é uma estratégia divina que pode mudar radicalmente a forma como você enxerga a sua dor e o seu destino. O título deste encontro não é um aviso, é uma promessa infalível. Ele deixou o orgulho falar mais alto, mas Deus cobrou um preço alto. Não confunda o tempo de Deus com a negligência de Deus. A justiça divina não é lenta, ela é cirúrgica. Ela não opera no tempo da sua ansiedade, mas no tempo perfeito que garante a revelação total do propósito que está sendo forjado em você. O grande erro daquele que se levantou contra você, seja no trabalho, na família ou na igreja, foi achar que a vitória dele era resultado da própria força, e não da permissão temporária do Eterno para testar a sua fé. O orgulho é o único pecado que não precisa de testemunhas. Ele se alimenta da sua própria mentira. E quando o orgulho fala mais alto, ele silencia a voz do Espírito Santo. Você que está no vale, que está passando por essa intensa batalha espiritual, precisa entender que a sua dor não é abandono, é matéria-prima. A humilhação que você suportou é o degrau mais baixo que você pisará antes de pisar no palco da sua vitória. Eu profetizo, receba esta palavra agora. A restituição de Deus tem uma característica incomum. Ela sempre se manifesta no mesmo lugar onde houve a ferida, para que o seu testemunho seja completo e irrefutável. Aquele que agiu com orgulho, que usou o poder ou a influência para te diminuir, está diante de um acerto de contas espiritual que ele jamais previu. Ele pensou que estava lidando com você, mas ele estava negociando com o trono. O preço do orgulho é sempre alto, porque ele toca diretamente a soberania de Deus. O Senhor não divide sua glória com homem algum. E se o seu inimigo se elevou, se o seu opressor se sentiu invencível, Deus está prestes a mostrar que toda a autoridade e todo o poder pertencem a Ele. Prepare-se para o seu milagre. Prepare-se para a sua restituição. O que foi roubado será devolvido, não pela metade, mas de forma abundante, como sinal irrefutável de que a sua fé valeu a pena. A provação chegou ao limite. O céu, que parecia em silêncio, estava apenas preparando a resposta. Não desista. O destino que Deus traçou para você é maior do que a conspiração que tentaram montar. Confie na justiça que vem do alto. Diga amém nos comentários e declare: o preço está sendo cobrado. Eu recebo minha restituição. A cobrança da justiça divina já começou. A cobrança da justiça divina já começou. Mas eu sei o que está passando pela sua mente, meu irmão, minha irmã. Você olha para trás, para o tempo de dor, para os meses ou talvez anos em que a provação parecia uma âncora afundando a sua alma, e se pergunta: por que demorou tanto? Se Deus é justiça em plenitude, por que Ele permitiu que o ímpio prosperasse por um tempo? Entenda, há uma diferença monumental entre a fé humana, que é refém das evidências, e a fé sobrenatural, que é a certeza do invisível. O tempo de espera não foi um erro de cálculo do céu. Foi um laboratório de forjamento para o seu propósito. Você precisava de uma fé que não desmoronasse sob a pressão do orgulho alheio. Aquele que se levantou contra você, aquele que deixou a arrogância e a inveja falarem mais alto, ele estava sendo usado por uma batalha espiritual maior do que você imagina. Você era o alvo, sim, mas a mira do inimigo estava, na verdade, na promessa de Deus sobre sua vida. E para que essa promessa se cumprisse em glória máxima, você precisava passar pelo deserto da escassez e da humilhação. Pense comigo na história de José. Ele foi lançado no poço, vendido como escravo, caluniado e esquecido na prisão. Humanamente falando, a justiça falhou em todas as instâncias terrenas.
Seus sonhos haviam sido roubados. Mas o que José não sabia, enquanto chorava no calabouço, era que cada lágrima derramada estava molhando a semente do seu destino. Cada porta que se fechou estava, na verdade, selando um compartimento que só seria aberto no momento exato da sua vitória. O cárcere não foi punição, foi preparação. É isso que acontece com você. O tempo que você passou no anonimato, na crítica injusta, suportando o peso de uma acusação que não lhe pertencia, serviu para desenvolver a sua fé sobrenatural. Uma fé que não se alimenta de circunstâncias favoráveis, mas sim da natureza imutável de Deus. E enquanto o inimigo celebrava, achando que havia aniquilado seu propósito, o nosso Criador estava trabalhando nos bastidores. Ele estava rearranjando os reis, movendo as peças do xadrez geopolítico da sua vida. Deus estava cavando o poço daquele que te humilhou, porque a Bíblia é clara. Quem cava uma cova para o seu próximo, nela cairá. O inimigo plantou a semente do mal e regou-a com a soberba. E agora Deus, na sua infinita justiça, está cobrando a colheita. Não é vingança humana que estamos pedindo, é a manifestação da lei espiritual imutável. Hoje, eu venho como mensageiro de justiça em fé, para te dizer: não olhe mais para o buraco de onde tentaram te arrancar. Olhe para o trono de onde a restituição está sendo liberada. Você não está mais no calabouço. Você está no palácio. Aquele que te humilhou achou que a sua aprovação seria o seu fim. Ele achou que o silêncio de Deus era um sinal de aprovação para o seu ato. Ele não sabia que o silêncio de Deus é apenas um intervalo estratégico antes que o maior milagre da sua vida seja revelado. Prepare-se, porque a balança pendeu. A batalha espiritual não terminou, mas a fase de sofrimento acabou. Aquele que deixou o orgulho falar mais alto está prestes a encarar o preço alto que a justiça divina cobra. Eu profetizo. O destino glorioso que Deus reservou para você não pode ser cancelado por um decreto de inveja. O que Ele separou para você é maior, mais profundo e mais duradouro do que qualquer conspiração. Abrace a sua fé sobrenatural. Olhe para o céu e agradeça pelo tempo da forja, pois foi Ele quem te deu a autoridade para caminhar na vitória que já está decretada. Amém. Abrace a sua fé sobrenatural. Olhe para o céu e agradeça pelo tempo da forja, pois foi Ele quem te deu a autoridade para caminhar na vitória que já está decretada. Amém. Mas agora, você me pergunta, mentor, o que eu faço enquanto o martelo da justiça divina não desce? Como eu vivo na tensão entre a promessa e a provação que ainda me cerca? Meu amado, a maior armadilha não é a dor que o inimigo te causou, mas sim a tentação de se contaminar com o veneno dele. A tentação de usar as suas próprias mãos, a sua própria raiva, para tentar apressar o destino. Você precisa entender que a justiça de Deus não é apenas uma reação, ela é um processo de purificação. Enquanto o seu nome está sendo limpo no tribunal do céu, o Espírito Santo está te forjando aqui na terra. E qual é a sua aplicação prática hoje? É o posicionamento inegociável da alma. Primeiro, a persistência silenciosa. Não perca tempo explicando-se para quem já decidiu te difamar. O julgamento humano é falho, mas a balança de Deus é perfeita. Mantenha a sua cabeça baixa no serviço, mas o seu espírito erguido na fé. A persistência em fazer o bem, mesmo quando o mal te rodeia, é o maior ato de batalha espiritual que existe. O inimigo espera que você desista, que você se canse, que você se torne amargo. Mas quando você persiste, você prova que a sua raiz está em algo que o inferno não pode tocar. O seu propósito. Segundo, o ato radical do perdão. Eu sei que essa palavra é pesada, mas escute com o coração. O perdão não é um favor que você faz ao seu algoz, é um livramento que você concede a si mesmo. Enquanto você segura a mágoa, você está bebendo o veneno e esperando que o outro morra. O perdão te desliga da agenda do opressor. Ele tira o poder do homem ou da mulher que deixou o orgulho falar mais alto e que armou a trama contra você. Quando você perdoa, você não apenas obedece a Deus,
Você reverte a maldição sobre a sua própria vida e abre a porta para o milagre da sua paz. Você está sendo preparado para ser grande demais para caber na sombra da ofensa que te fizeram. Enquanto você espera, Deus está trabalhando nos bastidores da história. Lembre-se do título. Ele deixou o orgulho falar mais alto, mas Deus cobrou um preço alto. E o preço que Deus cobra é a devolução multiplicada daquilo que foi tirado de você. O inimigo que se levantou para te parar será a sua escada. Eu não estou falando apenas sobre recuperar o emprego, a saúde ou as finanças. Estou falando de restituição total e sobrenatural. Você vai entrar em um ciclo de honra que fará com que todos que presenciaram a sua queda também testemunhem a sua ascensão gloriosa. Deus não restaura apenas o que foi perdido. Ele adiciona o lucro da provação. O que é isso? É a sabedoria que você não tinha antes, a autoridade que o fogo te concedeu, a profundidade de caráter que a dor lapidou. Você sairá desta batalha espiritual não como a vítima, mas como o general vitorioso. Eu vejo a justiça chegando. É uma justiça pública, que não deixará dúvidas sobre quem serviu a Deus com integridade. Aquele que te humilhou, que te roubou o sossego, que sorriu enquanto você chorava, terá que se deparar com a verdade absoluta. O seu mal foi apenas o veículo que o Senhor usou para te levar ao seu verdadeiro destino. Você está a caminho de uma vitória tão esmagadora que o seu passado será apenas uma nota de rodapé no livro da sua história. A mancha de vergonha será substituída por uma coroa de glória. Onde havia falta, haverá abundância de unção, de alegria e de recursos. Porque a justiça de Deus não se contenta com a metade. Ela exige o dobro. Você será duplamente honrado. Então, meu irmão, minha irmã, levanta a sua cabeça. Se posicione. Se mantenha firme na sua fé. O choro pode ter durado uma noite, mas amanhã do seu milagre já está raiando. O que o orgulho deles destruiu, o propósito de Deus vai reconstruir em uma escala que excede toda a sua compreensão. E quando a restituição chegar, ela virá tão pesada e tão poderosa que o mundo saberá que o Senhor dos Exércitos lutou a sua batalha. Receba esta palavra de autoridade e se prepare para o seu novo ciclo. A justiça está à porta. Amém. Amém. E agora, preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Porque a justiça de Deus não é apenas uma punição para quem errou. Ela é, acima de tudo, uma restituição poderosa para quem foi fiel. Você carregou o peso de uma provação que não era sua. Você sentiu o frio do abandono e a dor da calúnia, mas quero te dizer, sua batalha espiritual não foi em vão. Cada lágrima derramada foi contabilizada pelo Eterno, e elas estão se transformando em óleo de unção para a sua vitória. O que o inimigo usou para tentar te parar, Deus está convertendo em matéria-prima para o seu propósito. O Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer que o tempo de esperar acabou. O tempo de lamentar secou na fonte. Está decretado. A restituição não será apenas na área que você perdeu. Ela virá em dobro, triplicada. Se prepare para o milagre que vai reescrever sua história. O milagre que fará aqueles que duvidaram de você olharem e dizerem: verdadeiramente, este é um escolhido de Deus. Por isso, eu te convido agora a levantar a sua fé comigo. Feche os seus olhos por um instante, aí onde você está, e receba esta declaração profética sobre o seu destino. Em nome daquele que é o Alfa e o Ômega, eu decreto sobre a sua vida. Que toda a porta que o orgulho e a inveja fecharam seja agora arrombada pela mão daquele que tem toda a chave. Que a ansiedade seja silenciada, que a doença recue, e que a paz que excede todo o entendimento inunde o seu lar e o seu coração. Eu libero o espírito da vitória sobre a sua casa. Eu libero a semente da restituição sobre seus negócios. E eu firmo o seu pé no caminho do propósito que Deus planejou desde a eternidade. Receba, tome posse, está feito. E agora, respire fundo. Pense um momento. Depois de tudo que você viveu, depois de tudo que Deus te mostrou neste canal, você ainda tem medo de levantar sua cabeça e marchar em direção ao seu destino? Você ainda duvida que a justiça do alto é maior que qualquer falha humana?
Claro que não. Se esta palavra acendeu a chama da fé em seu peito, se você recebeu este decreto de vitória e milagre, não se esqueça. Sua jornada de propósito não termina aqui. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho e venha caminhar conosco. Não perca a próxima unção, o próximo mapa, a próxima revelação que Deus tem para você. A justiça não falha. Ela apenas se atrasa para chegar no momento exato, para que a glória de Deus seja completa. Fiquem na paz, daquele que já venceu a batalha. Eu sou o pastor do Justiça em Fé, e te vejo no próximo vídeo.